Hoje vamos falar de custo novamente, contabilidade gerencial e contabilidade financeira. Vamos tratar de um assunto chamado estoque, especificamente o estoque na indústria. Bem, na indústria, nós temos basicamente três tipos de estoque. O estoque de matéria-prima, que são os materiais utilizados no processo produtivo, que eles são transformados em produtos acabados. Bem, a matéria-prima na indústria ela pode ser diversas coisas. Por exemplo, madeira, aço, plástico. Bom, diversos materiais que são transformados em produtos. Temos também o produto em elaboração, que são os produtos que ainda não estão acabados, mas que já entraram no processo produtivo e já recebeu diversos custos. Entre eles, a própria matéria-prima que comentamos anteriormente, mas mão de obra, energia elétrica, uma série de outros gastos que são necessários para transformar isso no produto final. E, finalmente, aí, os produtos acabados, que são aqueles, né, que já passaram por todo o processo e receberam todos os custos e já estão efetivamente acabados, né, prontos para venda. Então, a gente pode ter a matéria-prima, parte dela vai para o processo produtivo, agregado a outros custos, até porque a matéria-prima sozinha não vai virar produto, ela precisa de pessoas, ela precisa de máquinas, né? Precisa de uma série de outras coisas para que ela se transforme efetivamente em produto acabado. Por exemplo, o período de um mês. Durante o mês, a empresa resolveu produzir uma série de produtos. Esses produtos entraram todos na linha de produção. Quando chega no final do mês, ou período, que a gente pode chamar, por exemplo, digamos que parte desses produtos estão acabados. Vamos dizer que ela programou uma produção, por exemplo, de 100 peças, e no final do mês ela terminou 95, 90. Essas 95, né, são as que estão efetivamente acabadas. E aí, elas serão levadas para o estoque de produto acabado e estarão prontas para ser vendida e entregue aos clientes da empresa. Então, veja, se ela programou 100 e terminou 95, 5 peças irão ficar no estoque de produto em elaboração. São aqueles que efetivamente ainda não estão acabados, mas já receberam parte dos custos. Bem, tanto a matéria-prima, produto em elaboração, como o produto acabado, tem o objetivo de controlar os valores que permaneceram em estoque na empresa. Então, como é que fica o saldo do estoque do balanço patrimonial? Das matérias-primas, fica em estoque o que ainda não foi utilizado no processo produtivo. Vamos imaginar que a empresa comprou, sei lá, 200 quilos de matéria-prima e utilizou no período 50 quilos. Então, desses 200 quilos, utilizando 50, 150 permanece em estoque, que vai ser utilizado nos períodos seguintes. Até porque nenhuma empresa compra matéria-prima exclusivamente para ser utilizada de uma só vez, ou aquilo exatamente para ser utilizado. Raramente pode ocorrer isso, mas a maioria não fica sem estoque de matéria-prima, até porque ela corre o risco de ter que atender um cliente, uma demanda aí de materiais e acaba não tendo como atender pela falta de matéria-prima. Ela sempre vai deixar um estoque mínimo, né, de segurança. Para quê? Para que ela possa efetivamente atender um pedido de emergência, né, ou até materiais que se estragam no período. Bem, o que sobrar dessa matéria-prima durante o período, mensal, anual, que seja, é o que vai permanecer lá no estoque do balanço patrimonial. Digamos que são o saldo aí de final de ano, final de período, né, ou de dezembro, efetivamente. Os produtos em elaboração, né, ficam em estoque as unidades que ainda não estão acabadas. Eu disse anteriormente,
programei fabricar 100 unidades ou 100 peças e terminei efetivamente 90. Então ficam 10 lá que vão ficar em elaboração. Agora, que valor é esse do produto em elaboração? É o valor da somatória da matéria-prima e dos demais custos, né, que serão ou que foram utilizados aí no processo produtivo, né? Então, até estranho falar em estoque na indústria, como, por exemplo, que a mão de obra ela acaba ficando no estoque da empresa. A energia elétrica, a depreciação, como isso acontece? Às vezes gera dúvida, né? Mas o gasto de mão de obra do meu empregado, né, que ficou lá no setor produtivo, ele vai para o estoque? Sim, na indústria vai. Por quê? Porque ele vai compor o custo de produção. Então, o salário do pessoal que trabalhou manipulando os produtos, né, fabricando, o supervisor de fábrica, né, tudo isso, vai acabar, né, juntamente com os encargos sociais, né, benefícios que o empregado tiver, 13º, férias e tudo mais, vai entrar no produto como custo. E vai ficar parte dele no estoque de produto em elaboração. E da mesma maneira, né, os produtos que estão, né, totalmente acabados, né, que ainda não foram vendidos. Então, qual é o valor, o que representa o valor do estoque de produto acabado da empresa? É o somatório de todos os custos que estão presentes naqueles produtos efetivamente que foram terminados pela empresa. Então, se a empresa, somando matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, depreciação, manutenção, aluguel, uma série de custos do processo produtivo, resultou no valor de R$ 1.000, esse valor vai representar o produto que foi acabado. E esse valor é o que vai constar no estoque da empresa, lá no balanço patrimonial, né, numa conta lá do ativo circulante. Bem, então, uma visão, né, que temos que ter de um produto, uma visão diferenciada, como contadores, né, administradores, é que nós não podemos olhar simplesmente um produto, mas não uma cadeira. Digamos que uma pessoa comum, ela pode olhar a cadeira como uma cadeira, como um utensílio, né, para a empresa ou mesmo um utensílio doméstico. Para o contador, o administrador, né, a visão que você tem que ter é que valor representa aquela cadeira. Ah, aquela cadeira representa R$ 200, R$ 500. Mas o que é esse número? O que é esse número que está lá no estoque da empresa? Esses R$ 500 é a somatória, né, dos gastos necessários para fabricar aquela cadeira. Então, voltando, somatória de todos os gastos, matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, etc, etc, né? Tudo que foi utilizado para fabricar essa cadeira. E esse é o número que vai aparecer lá no balanço patrimonial. Ok? O controle de estoque. É um problema muito sério para as empresas do controle de estoque. Imagina que a empresa trabalha num processo contínuo, né, de fabricação. Ela não pode se dar ao luxo de, digamos assim, errar no controle de estoque. Por quê? Todos os dias, né, e grande parte das empresas industriais trabalham até 24 horas por dia, elas simplesmente não param, né? Então essas empresas, elas vão utilizar estoque 24 horas por dia. E eu não posso me dar o luxo, né, ou cometer o equívoco de faltar estoque. Se faltar estoque, como é que fica o meu processo produtivo? O meu processo produtivo para. E se ele para, eu acabo tendo um imenso prejuízo. Por quê? Além de ter um maquinário caro, na maioria das vezes parado, eu tenho uma série de pessoas que também não vão trabalhar, né, no processo produtivo pela falta da matéria-prima. Outra questão que envolve a matéria-prima, além da preocupação com a falta física, né, de materiais, são os valores contábeis, né, ou os valores que contabilmente nós devemos
considerar para fins de estoque. Então, a entrada de matérias-primas em estoques é feita pelo que foi adquirido, somado aos gastos que a empresa efetivamente tenha para trazer essa matéria-prima para o seu almoxarifado, o seu galpão, efetivamente, né, para onde ela vai ser estocada. Então, digamos que ela comprou uma matéria-prima em outro estado da federação de onde a empresa está instalada, ou até em outro município, e essa matéria-prima terá que ser transportada, né, de um estado a outro, e terá, lógico, a empresa tem uma preocupação de que essa matéria-prima chegue em seu destino, né, e muitas vezes ela contrata seguro para trazer essa matéria-prima por conta dela, e em alguns casos também ela paga frete, né, para que essa matéria-prima chegue. Além disso, a gente tem muitos casos de matérias-primas que são importadas, que vêm aí de outros países, né? Aí a gente tem em termos de valores, né, para determinar o valor de entrada, né, dessa matéria-prima em estoque, aquele efetivamente que foi gasto. Da mesma maneira, né, o que eu gastei de transporte internacional, né, essa matéria-prima veio de avião, veio de navio, né, e chegou no porto ou chegou no aeroporto, e nesse local eu ainda tenho que me preocupar com todo o desembaraço aduaneiro, né, gasto com despachante aduaneiro, gasto com armazenagem, gasto com imposto de importação, né, tudo isso para eu desembaraçar essa matéria-prima até ela estar liberada para ser trazida para a minha empresa. Bem, além disso ainda tem a questão do porto até a minha empresa, ou do aeroporto até a minha empresa. Eu vou ter um outro gasto de frete, de seguro, de transporte, para ela chegar na empresa. Então, tudo isso, né, pensando aí no caso, se ela é nacional, se ela é importada, todo o gasto que eu tiver tem que ser incorporado no valor da matéria-prima. E também eu tenho a questão da empresa, né, aquela que, principalmente a lucro real, né, ela tem aqueles impostos chamados impostos não cumulativos, né, aqueles que eu posso me creditar, digamos assim, aquele que eu posso me compensar, né, quando eu for efetivamente recolher. Que é o caso do IPI, do ICMS, né, do PIS, né, e da COFINS. Então, se a gente imaginar aqui, né, uma compra de matéria-prima de R$10.000, né, e aí mais o IPI de 1.000, nós temos um total de compra aí de 11.000. Temos um ICMS de 18, PIS 165 e a COFINS de 760. Lembramos, voltando aí, pessoal, considerando a empresa lucro real, né? Não lucro presumido, né? Que aí teriam alíquotas diferenciadas aí de PIS e COFINS. Então nós temos aí, né, além desses tributos, né, teremos o ICMS de R$1.800, PIS de 165 e a COFINS de 760. Lembrando aí, pessoal, a base de cálculo, né, de todos os tributos são os R$10.000, né, tanto o IPI como ICMS, PIS, COFINS, né. Caso a empresa tenha gasto com frete de R$100, por exemplo, né, seguro de 150, né, o valor de entrada da matéria-prima em estoque, né, apurado seria o seguinte. Lembrando que, no caso aí também de lucro real, pessoal, no caso do frete, né, nós temos o ICMS. O ICMS também é tributado, ou seja, o ICMS é tributado sobre o frete, né, que é um dos 3 tipos de serviço aí que a gente tem, que recebe tributação de ICMS, né. Transporte, comunicação, né, e outros. E o frete acaba entrando aí, né, e também a empresa acaba se apropriando do crédito, né, do ICMS sobre o frete. Então, teríamos aí, né, o valor total da compra de 11.000. Teremos descontar IPI de 1, ICMS 1.800, o PIS 165, a COFINS 760 e teríamos aí um subtotal, né, de 7.275, que seria o valor sem os tributos, né. E desse valor somaríamos o frete e o seguro.
e aí teríamos o valor do estoque 7.525. Seria o valor efetivamente que estaria entrando, né, na conta de estoque da empresa, ou na ficha de estoque, como preferirem, né, que posteriormente será utilizado aí no processo produtivo. Bem, o valor total, né, para efeito de estoque seria aí 7.525. Os impostos estariam ali, né, jogados impostos a compensar ou a recuperar aí, de acordo com a conta que cada empresa utiliza efetivamente. Aí frete seguro estaria jogado da conta de estoque mesmo. Para a empresa, né, ela precisaria de um valor unitário, né, dessa matéria-prima. Então, ela pegaria, né, para definir o valor unitário dela, ela pegaria o valor, né, de estoque, 7.525, e dividiria aí pelo valor da quantidade, né, de estoque que comprou, né, quilo, metro, litro, metro quadrado, metro cúbico, né, depende do tipo de material que ela adquiriu, e teria aí o valor unitário, né, dessa matéria-prima. Seria esse valor, né, que ela utilizaria para fim de determinar o custo do material utilizado no processo produtivo. Então, imagina que ela tenha utilizado, sei lá, X quilos de matéria-prima. Então, seria essa quantidade de quilos que ela usou naquele mês, processo produtivo, vezes o valor unitário disso, que daria o valor do custo de matéria-prima para aquele período, ou para aquele produto, né, que ela estivesse efetivamente fabricando. Bom, ainda temos que observar, né, que o valor da saída observará, aí como vocês devem ter visto, né, método Pepsi, né, ou MPM, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou a média ponderada móvel, né. Aí depende de como a empresa vai utilizar, né. Normalmente a empresa lucro real, ela acaba adotando o MPM, né, até porque o Pepsi acaba gerando um custo menor para a empresa e para ela não é interessante, né. Como o EPS não é aceito pela legislação do imposto de renda, então em termos contábeis ela vai ter que adotar um dos dois, né. E a grande maioria, lucro real, acaba utilizando o MPM, na verdade, né, e não o PEPS. PEPS quem utiliza são empresas pequenas, médias, né, aquelas que acabam não tendo um controle de estoque mais efetivo, né, um controle eletrônico de estoque, um programa que faça isso. Só acaba fazendo pela velha fórmula, né, do estoque, né, que é a forma do CMV, né, que é estoque inicial mais compra menos estoque final, né, certo? Os estoques iniciais aqui no caso da indústria eu vou ter que pensar, né, termos de matéria-prima, produto em elaboração, uma série de outros, né, as compras de matéria-prima e os estoques finais que eu tiver, né, matéria-prima, produto em elaboração e produto acabado. Então, esses estoques todos aqui vão compor a minha fórmula, né, só chama de CMV, mas na indústria efetivamente a gente pode chamar de CPV, né, mercadoria produto, né, que é a forma em que vai aparecer lá na demonstração de resultado. Bem, esse valor da saída, juntamente com os demais custos, compõe o valor de entrada no estoque de produto em elaboração. Como já comentaram anteriormente, né, o produto em elaboração vai receber o valor da matéria-prima e de outros materiais, né, ou de outros gastos, né, que a empresa efetivamente tenha no processo produtivo. Como é que é o estoque de produto em elaboração? Suponhamos que a empresa tenha um gasto de matéria-prima de 5 mil reais, mão de obra de 3 mil, energia elétrica de 1.000, aluguel de 500 e outros custos de 200. Então, o valor da entrada no estoque de produto em elaboração será o seguinte. Então, eu tenho a matéria-prima, né? Lembrando, já considerando menos
os impostos, né, recuperáveis, ICMS, IPI, PIS e ACOFINS, né, e eventualmente estoque, seguro e outros gastos que a empresa teve, resultaria aí nos 5 mil. E aí eu somaria a mão de obra, né, que aí estaria incluído salários, encargos, né, e benefícios, e energia elétrica, né, que foi utilizado aí no setor de produção, né, máquinas e iluminação ou outros materiais elétricos que tenham sido utilizados dentro do setor produtivo, né, que tenha consumido energia elétrica. Aluguel, se eventualmente o imóvel, o galpão da fábrica seja alugado. E outros custos, né, que a gente pode colocar depreciação, seguro contra incêndio, né, e segurança, uma série de outras aí, tributo sobre imóvel, tal, que venha ser efetivamente gasto, pessoal, no setor de produção, ou seja, na fábrica. Tá? Aqui tem que estar bem claro que todos esses gastos aqui, ó, mão de obra, energia elétrica, aluguel, outros gastos ocorreram, né, ou vão ocorrer no setor produtivo. Por que isso? Porque se eu imaginar, né, uma empresa que tenha, sei lá, esteja instalada em determinado local. Ela tem aqui a fábrica. Ela tem aqui, digamos que, o escritório. Ou administração, né, como queiram. Instalado no mesmo prédio, né? No mesmo local. Então, todo gasto que acontecer aqui dentro, na fábrica, será custo. E o que acontecer aqui no administrativo será despesas. Como vocês já devem ter visto, né? Devem ter aprendido, custo e despesas, né, não devem se misturar, né, para efeito de apuração de resultado, né, para efeito contábil. Então eu tenho que separar sempre um do outro. Então quando eu estiver falando aqui em mão de obra, eu estou falando da mão de obra do pessoal que trabalhou efetivamente aqui. Quando estiver falando da energia elétrica, é aquela que foi consumida aqui. Aluguel, o equivalente à área, né, aos metros quadrados daqui. Tá? E outros custos que aconteceram aqui. Então, é isso que vai compor o valor do meu custo, né, e é o valor que vai entrar no estoque de produto em elaboração. Só não podemos fazer confusão. Lembra? Agora eu estou falando de produto, de estoque de produto em elaboração. Anteriormente estava falando de estoque de matéria-prima. Agora, do estoque de matéria-prima para o produto em elaboração, eu estou recebendo a matéria-prima, que está aqui, que veio do estoque de matéria-prima. E aí, somado aos demais gastos, é que eu vou ter o meu estoque de produto em elaboração. Ok. Bem, lá na matéria-prima, nós vimos que o valor de cada unidade de matéria-prima que a empresa adquire, o valor do quilo, do metro cúbico, metro quadrado, que seja, né, a matéria-prima efetivamente que foi utilizada, ela vai ser obtida pela divisão do valor lá, tirando os estoques, somando outros gastos, para que eu chegue no valor unitário da matéria-prima. Já no produto em elaboração, é um pouco diferente do estoque de matéria-prima. Por quê? Eu vou obter o valor de cada unidade. Veja, nós já estamos falando do produto da empresa que está sendo fabricado. O valor de cada unidade de produção será obtido pela divisão do valor de entrada no estoque pela quantidade programada para a produção do período. Então, o que nós temos aqui? R$ 9.800 que entrou no estoque, supostamente, de produto em elaboração. E a empresa programou supostamente 9.800 unidades para fabricar naquele período. Então, cada unidade teria
o valor de R$1. Ou seja, cada unidade que estaria sendo produzida pela empresa, né, estaria custando R$1 para ela. Tá? Bem, começou-se a produção, né, com esses custos todos aí que foi para o produto, R$9.800. E no final do período, né, eu disse a vocês do mês, do ano aí que seja, ela verificou que das unidades programadas, parte delas apenas estava efetivamente acabada. Essas unidades que estavam acabadas, né, no final de cada período, é que vão sair, né, que no exemplo que eu estava colocando aqui no valor de R$1, para o estoque de produto acabado. Então, o produto acabado vai receber lá, digamos que, como tinha dito antes, programado 9.800 unidades para fazer, ela terminou 9.000. Então, o estoque de produto acabado receberia 9.000 unidades, ao custo de R$1 cada uma. E ficaria à disposição, né, para serem efetivamente vendidas, ou para serem compradas aí, né, pelos clientes dessa empresa. Sendo compradas, né, por alguém, esses produtos sairão da empresa efetivamente. Que é o produto efetivamente que foi vendido pela empresa. Então, a quantidade que foi vendida, eu falei, programou 9.800, terminou 9.000, vendeu 7.000 unidades, supostamente. Essas 7.000 unidades vão dar saída do estoque de produto acabado. Né? Então, quando eu vendo o produto, sai do estoque de produto acabado, né? 7.000 unidades a R$1 cada uma, R$7.000. O que seria esse valor para a empresa? Esse valor para a empresa seria o CPV, custo do produto vendido. Agora, a empresa vendeu as 7.000 unidades que custou para ela R$1 por R$7.000? É lógico que não, né? Deve ter vendido, supostamente venderia, sei lá, por R$20.000, né? Ou R$30.000. Então, o que custou para ela 7.000, ela vai vender por R$30.000. Então, eu tenho que saber o quê? O valor da venda e o valor do custo, o valor do CPV. Então, o que é o 7.000? É o custo do produto que foi vendido supostamente por R$20.000. Ou o que eu vendi, ou melhor, o que a empresa vendeu por R$20.000, custou para ela R$7.000, que é a composição dos valores de matéria-prima, mão de obra, energia elétrica e outros custos aí que ela teve no setor produtivo. Ok? Ok. Vamos fazer um pequeno exercício aqui, pequeno ou médio, né? Para que você tenha uma ideia efetivamente de tudo que eu comentei aqui em termos dos estoques. Às vezes fica um pouco confuso, né, para o aluno, né? De um estoque vai para outro, né, transfere para o outro efetivamente. Vamos ver um exemplo prático aqui, como é que funciona esses controles. Então vamos lá. Então nós temos aqui uma empresa que fabrica dois produtos, A e B, comprou 2.000 quilos de matéria-prima, né, no valor de 50.000. E aí mais o IPI de 5%, total da compra 52.500. Bem, então nós temos
Valor da matéria-prima. 50 mil. Mais IPI, né? 2.500. E nós temos aqui igual o total da nota fiscal, R$ 52.500. Bem, como nós vimos no slide anterior, nos slides anteriores, a base de cálculo de todos os tributos é o valor aqui sem o IPI. Então eu tenho IPI, ICMS, PIS e a COFINS. São todos os valores que eu vou deduzir. Então, o IPI, ele entrou, mas ele sai. Né? R$ 2.500. O ICMS, deixa eu pegar a calculadora aqui, acabei esquecendo. Já está na mão aqui. Então eu tenho um ICMS de 18%. R$ 9.000. O PIS, 1,65%, 825. Então aqui, só para deixar aqui fácil, 18, 165, 760. Eu tenho 3.800 de COFINS. Então eu teria aqui um subtotal de 52.500, 2.500 menos 9.000 menos 825 menos 3.800 menos 36.375, que seria o valor sem os tributos. Mas olha só, teve aí no gasto com seguro, transporte da matéria-prima, no valor de 1.500. Seguro. R$ 1.500. Então, eu teria um total aqui de 37.875. Seria o valor de entrada no estoque. Ok? Bem, quantas unidades a empresa comprou? Ela comprou, isso aqui é o equivalente a 2.000, mais um zero, quilogramas. Então isso daria 18,94 quilo, ou por quilo. Tudo bem? Bem, então eu tenho que fazer todo esse controle, ou melhor, essa conta, ou esse demonstrativo, né, para eu poder chegar no valor efetivamente de entrada no estoque. Bem, contabilmente aí, né, o valor total da nota fiscal, a prazo, fornecedores, e à vista, caixa, né, o IPI, ICMS, PIS e COFINS aí serão registrados como impostos, né, a compensar ou a recuperar, aí depende, como eu disse a vocês, da conta efetivamente que a empresa utiliza, né? E aí o registro contábil, né,
vai ser feito corretamente. Bem, feito isso aqui, vamos deixar esse número aqui no final, que será útil na sequência. Nós teríamos a nossa ficha de controle de estoque. Que a gente pode encontrar facilmente lá no manual de contabilidade das SAs, né? Tô meio ruim de risco aqui hoje. Continua torto o risco. Então nós teremos aqui usamos mais que isso. Nós teremos as entradas, saída e saldo do meu estoque. Que eu teria a quantidade, o valor unitário e o valor total. Quantidade, unitário e total. Aqui também a ficha de estoque às vezes é um negocinho meio chato lá na faculdade, né? Meio, às vezes até meio traumático para alguns alunos, né? Mas se a gente tratar ela com carinho, ela é bem tranquila de fazer, né? Então aqui, pessoal, o número que ficou aqui pra gente, né? Daquele resultado da conta que nós fizemos. Então nós temos aqui, quantidade que entrou, 2.000 unidades. Unitário, 18,94. E um valor total de 37.875,00. Saída, nada. Eu tenho um saldo de 2.000, né? 94. 37.875. Ok? Então, esse seria o valor de entrada, né, no estoque da empresa, né? Valor unitário, não quantidade, valor unitário e total. Bem, para todos os efeitos, cada unidade de matéria-prima, nesse exemplo, custa R$ 18,94, né? Então, continuando aqui. A empresa programou para o período uma produção de 10.000 unidades do produto A. Para isso, requisitou 800 quilos de matéria-prima. Então, até aí, que nós vamos ver aqui. Vou colocar aqui. Uma saída de 800 quilos. Podemos até anotar aqui, ó, produção do A. A quanto? 18,94. Aqui nós vamos ter o quê? Um saldo de 1.200 quilos. Ok? Quanto deu essa saída nossa de matéria-prima aqui? R$ 15.152. 18,94
Temos um saldo de 22.723. Okay? Para o produto B, programou uma produção de 10.500 unidades. Para isso, requisitou 1.100 quilos de matéria-prima. Então, a produção do B foram 1.100 quilos. A que preço unitário? R$ 18,94. Então, nós temos o valor de 20.834, que é, lógico, né, pessoal? Multiplicação da quantidade vezes preço unitário, né? E aqui eu tenho um saldo de 100 unidades. Então eu tinha um saldo de 22.723 menos 20.834, que foi a saída, né? Eu tenho um saldo de 1.889. Que ficou em estoque. Lembrando, como comentaram anteriormente, esse é o valor, pessoal. Esse é o valor que vai ficar lá na conta do ativo, né, da empresa, na conta de estoque de matéria-prima, lá no ativo circulante. Ok? Bem, ficha de estoque. Deixar claro aqui. Matéria-prima. Essa informação nós já usamos aqui, não vamos precisar mais dela. Opa. Aqui nós temos uma outra ficha de estoque. Só que aqui é produto em elaboração. Produto A. Vamos ter aqui a mesma configuração, né? As linhas que estão meio difíceis aqui, viu? Acho que montando a ficha assim fica mais fácil de compreender, né? Novamente, entrada, saída e saldo. Quantidade, valor unitário, total. Quantidade, unitário, total. Bem, produto A foi programado uma quantidade de 10.000 unidades. Então, a quantidade aqui da entrada são 10.000 unidades. 10.000 unidades. Agora, que valor que nós vamos
dará entrada nessas unidades. Se nós voltarmos um pouco aqui, nós podemos ver o seguinte: o estoque de produto em elaboração é a soma da matéria-prima, ou seja, 15.152, que foi o valor aqui que saiu para a produção do produto A, mais outros gastos que eventualmente tenham ocorrido. Então vamos ver aqui. Além da matéria-prima, teve os demais custos aqui. Produto A. Então ela teve mais mão de obra, energia elétrica, aluguel, depreciação, manutenção e outros custos. Então nós pegamos aqui 15.152 mais a mão de obra de 5.500 mais a energia elétrica de 3.000 mais o aluguel de 500 mais a depreciação de 200 mais a manutenção de 100 e outros custos de 50. Temos um total aqui de R$ 24.502. Esse é o valor do custo de entrada na produção. Só para desencar o item de consciência aqui, vamos somar novamente. De repente a calculadora está doida, eu estou cego. Vamos somar aqui novamente. E depois que gravou não dá para consertar, né? É isso aí. Então, 24.502 dividido por 10.000, temos o nosso preço unitário aqui, né? De R$ 2,45 a unidade. Pessoal, não confundam, né? Aqui é o estoque de produto de elaboração A, né? Digamos que isso aqui seja caderno, sei lá, qualquer produto, né? Então custou R$ 2,45 a unidade. Aqui é só matéria-prima, né? A matéria-prima custa R$ 18,94. Então, aqui é matéria-prima, que já é o produto que a empresa está fazendo. Tá? Isso aqui repete no saldo. R$24.502. Bem, a empresa programou quanto? 10.000 unidades. Dessas 10.000 unidades que ela programou, ela terminou no período 9.800 unidades. Essas 9.800 unidades acabadas, elas vão sair do estoque de produto em elaboração. Então, eu vou ter aqui saída, 9.800 unidades, a R$ 2,45. Que vai dar R$24.010. E aqui vão ficar 200 unidades. Então eu tinha 24.502 menos as 24.010 que saiu. Com R$492 aqui. A 2,45. Está arredondando aqui, né? Pode ser que, se você pegar isso e multiplicar por isso, dá uma pequena diferença, tá? Mas é que não é 2,45, tem uns quebrados aí. Bem, novamente, a questão do estoque, né, pessoal? O que vai ficar no estoque de produto em elaboração, no balanço da empresa? Vai ficar R$ 492 do produto A. Bem, continuando aqui,
eu vou ter uma outra ficha de estoque. Só que essa ficha de estoque agora é do produto acabado. Produto acabado A. Novamente. Ok? Paramos um pouquinho, continuamos.